CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Todas as sextas a gente ensina um pouquinho e aprende também sobre tecnologia aqui no CBN Vitória, com a participação do nosso comentarista Gilberto Sodré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, cada dia chega uma pergunta nova e curiosa sobre tecnologia. São os ouvintes que estão participando, inclusive, da promoção do livro. No próximo dia 23, vale lembrar, o Gilberto sorteia o livro de autoria dele, né, inúmeras dicas sobre tecnologia. E para que você possa participar desse sorteio do livro autografado, você tem que necessariamente participar do quadro CBN Tecnologia, encaminhando sua pergunta agora para o telefone do estúdio 3223-5911 ou em qualquer outro horário e dia para o e-mail do quadro, que é o cbneatecnologia@gmail.com. Isso aí. Gilberto, já chegaram várias perguntas. A cada sexta-feira a gente tenta responder um número máximo aqui, né? Como foi o caso do Jorge Barros na última sexta. Ele que encaminhou uma pergunta sobre as dificuldades de se enviar fotos anexadas por e-mail. Queria saber qual era a melhor maneira, inclusive, de salvar as fotos, ter arquivo com qualidade das fotos. Hoje, Gilberto responde as perguntas do Diogo, da Serra, e da Aparecida, de Vitória. Isso aí. Gilberto, você quer começar por quem? Vamos falar sobre o Diogo da Serra. Ele fez uma pergunta que tem a necessidade de baixar vários arquivos pelo meu computador, mas isso o deixa muito lento. Como posso melhorar a velocidade da minha máquina? É verdade, Diogo. Na verdade, o que acontece é que a internet ela é um único canal de comunicação e a gente não tem uma forma de priorizar o tráfego. Ou seja, não tem como dar prioridade para um tráfego de foto em relação a um tráfego de voz, né? Ou seja, no Voice sobre IP, que a gente até abordou aqui no CBN Tecnologia. Então, ou seja, em relação a isso, há uma competição desse tipo de transferência de arquivo. Então, na verdade, o que você pode fazer é aumentar a banda, né? Ou seja, já que você tem uma necessidade de transferir vários arquivos simultaneamente, é contratar junto ao seu provedor um acesso à internet um pouco mais largo, ou seja, com velocidade um pouco melhor. Qual é a velocidade mínima hoje que sustentaria uma atividade comum? Olha, em torno de 300K hoje, né, uma faixa de 300K é uma velocidade de acesso razoável que eu poderia ter uma comunicação de voz sobre IP, ou fazer um download de música ou de vídeo, né, ou seja, e trocar e-mail, que aí a parte de e-mail e chat, né, que é o MSN, o tráfego é muito pequeno. Então, menos de 300K é problema? Menos de 300K, assim, o internauta na parte de downloads vai passar um pouco de raiva. Exatamente. Aquela história de ficar baixando, a gente vendo aquele tempinho completando e nunca chega ao final, né, Gilberto? E aí, com base na pergunta do Diogo, a gente poderia ensinar aí alguma solução além de aumentar a velocidade do produto? Olha só, existem alguns programas, a gente pode até abordar num próximo programa, até uma boa sugestão, de alguns aceleradores de downloads. São alguns programas que eu posso instalar no meu computador. Ele tem algumas formas de fazer o download, ou seja, fazer a cópia do programa da internet para o computador um pouco mais rápido, ou de forma um pouco mais eficiente. Então a gente até, vamos notar aqui na nossa lista de pautas aqui, e a gente aborda esse assunto, assim, dá algumas dicas de alguns programas dessa natureza aqui no CBN Tecnologia. E gratuitos? Gratuitos, são programas gratuitos. A Aparecida também participa aqui conosco e ela disse que gostou muito de um quadro anterior em que a gente falava sobre software livre, né? Uhum. E ela disse que gostaria de aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos começar explicando o que é um software livre? Exatamente. Vamos começando a falar do que é software, né? Se a gente fala de software são os programas de computador. Se a gente puder fazer aqui uma analogia, os computadores, ou seja, o hardware, ou seja, a máquina em si, como se fosse o motor do carro, né? E o software é o combustível, ou seja, um não vive sem o outro. Ou seja, se eu tenho um motor rápido em um combustível bom, o carro vai andar muito bem. Se eu usar um combustível ruim, seja um software, um programa de computador que não seja tão bom assim, mesmo eu tendo uma máquina muito boa, né, a velocidade da máquina não vai ser, ou seja, a performance não vai ser tão boa assim. Então, ou seja, ela é uma parte importante, o software, o programa é uma parte importante na eficiência do computador em si. Eu dependo deles necessariamente para executar qualquer atividade. Exatamente, qualquer programa. Então, o sistema operacional Windows, o editor de texto, o editor de planilha eletrônica, o navegador na internet, que é o Internet Explorer ou o Firefox, são programas. E esses programas, dependendo da eficiência, existem programas que foram bem feitos e outros programas que não foram tão bem feitos assim. E aí, quando eu pego um programa que não é tão eficiente, mesmo tendo uma máquina muito boa, a minha máquina vai ficar lenta. Eles são subdivididos, né? Há tipos diferentes. Exatamente. Existem vários tipos de programas, a gente pode fazer uma relação rápida aqui. O primeiro são os programas proprietários, a gente chama que são programas como o Windows,
como o Office da Microsoft, são programas pagos. Um fabricante, ele escreveu o programa, ele empacota, coloca numa caixinha bacana lá com CD, e eu vou na loja e compro esses programas e instalo no meu computador. Eu tenho uma série de suportes, eu tenho suporte manual, para esse tipo de programa, chamados programas proprietários. Um outro tipo de programa, que é outra forma de comercializar esse tipo de programa, é o chamado de shareware. Shareware é um programa que eu consigo baixar da internet, ele não é gratuito, eu consigo baixar e ele tem um período de teste. Expirado esse período de teste, normalmente de um mês, se eu quiser continuar utilizando esse programa, eu devo pagá-lo. Então, ou seja, eu posso baixar da internet gratuitamente, uso durante um período de teste, terminado esse período de teste, se eu gostei do programa, eu vou e pago ele. Um exemplo desse programa é o WinZip, é um programa de compactação. Eu posso baixar da internet gratuitamente, expirado o programa, ele até me avisa, né? A partir do momento que eu instalei, tenho 30 dias para testar. Terminados os 30 dias, ele me avisa, olha, sua cópia expirou, se você quiser continuar utilizando o programa, então você deve pagar para o fabricante. Gilberto, e aí a gente volta àquela questão da segurança na internet, né? Quando a gente vai comprar um software como esse, como é que a gente faz? Na verdade, no site, normalmente no site do fabricante já tem toda uma estrutura lá de compra, você passar o seu cartão de crédito com segurança, tem aquele cadeado que a gente até comentou aqui no CBN Tecnologia. Então, nesses fabricantes que são fabricantes grandes, normalmente você tem estrutura segura de compra desses Pode programas. comprar sem medo? Sem medo. Ok. Além do shareware? Do shareware, então, tem o software proprietário, o shareware, a gente tem um programa gratuito. Esses sim, são programas que o fabricante escreveu o programa e ele coloca à disposição para você usar gratuitamente, apesar de você não saber, ou seja, não ter acesso a como ele foi escrito, como ele foi feito. Eu tenho o programa para usar, mas eu não sei como ele foi feito. Um exemplo dele é o Acrobat Reader, aquele programa que lê o formato PDF. É um programa que eu posso baixar da internet gratuitamente, não preciso pagar nada, ele não expira, mas eu também não sei como é que ele foi feito. Ou seja, então é chamado de freeware ou software gratuito. E por último, a gente... O gratuito ainda no caso do Acrobat, eles inclusive informam pra gente as atualizações necessárias. Ele é tão bom em gratuito que eles até mandam a gente atualizá-lo, né? Porque eles, na verdade, querem gerar a demanda de uso do PDF, né, do formato PDF, para depois vender um programa que eles têm para gerar o PDF. Ou seja, para você gerar o programa nesse formato, né, nos arquivos nesse formato. Então, apesar de não terem nenhum custo, eles são muito profissionais, né? A gente tem que saber escolher. Exatamente. Tem o Acrobat e tem outros formatos também, outros leitores de arquivos no formato PDF, né? Então, o Acrobat é o mais famoso deles, com certeza, porque é da empresa que inventou o formato PDF, por isso que ele é tão famoso assim. Mas ele é gratuito, eu posso fazer o download e usar ele, e as atualizações todas são gratuitas também. E a gente tem, por último, o software livre, que é um software que tem um conceito, né, uma filosofia diferente. Na verdade, o software livre, ele, além de ser gratuito, ou seja, eu posso baixar da internet e usar gratuitamente no meu computador, eu tenho acesso ao que a gente chama de fontes do programa, que são a como o programa foi feito. Então eu posso pegar não só e usar o programa, como alterar o programa para que ele faça aquilo que eu queira. Ou se ele não tem alguma característica específica que ele não me atende, eu posso ir lá e alterar o programa para que ele faça isso. Então, ou seja, é uma filosofia bastante diferente. Ou seja, o programa, o software livre, ele é baseado em 4 liberdades que a gente chama. As liberdades são de eu primeiro poder usar o programa para qualquer fim. Então, ou seja, eu não estou limitado a nenhum tipo de restrição governamental, política de uso. Então, eu posso usar para qualquer fim esse programa. A outra liberdade é a liberdade que eu tenho de estudar o programa, pegar e estudar como é que ele foi feito e até usar essa tecnologia em outros programas também. Então, é uma outra liberdade. A outra liberdade é a liberdade de eu distribuir cópias. Então, ou seja, eu não incorro em crime em pegar esse programa livre, software livre, e dar para os meus colegas, gerar um CD, gravar, copiar, instalar em muitas máquinas, porque ele é realmente livre. Ao contrário do que a gente usar um Windows desse tipo, né? O Windows ou o Microsoft Office, eu tenho direito de uso em nenhuma máquina. Eu comprei e instalo em uma máquina, não posso replicar para outras máquinas. Me dá um exemplo aí de um software livre, que é muito usado. Muito usado, o chamado BR Office, que a gente até falou aqui daquele encontro nacional. É uma suite de aplicativos que tem um editor de texto, um editor de planilha eletrônica, um editor de apresentações e um banco de dados que é completamente livre. Eu posso usar, ele é compatível com o Microsoft Office e com os arquivos do Microsoft Office e completamente gratuito e livre. Muito bom, inclusive tem muitas empresas hoje já migrando para essa plataforma para não pagar o valor de um Office, né, para a Microsoft. E por último, eu tenho a liberdade de aperfeiçoar. Eu tenho a liberdade de pegar o programa,
mexer, alterar na forma de funcionamento dele e distribuir outras cópias desse programa alterado. Então, ou seja, são 4 liberdades que eu tenho à minha disposição quando eu falo de software livre. Bom, Gilberto, e aí a gente volta àquela questão da pirataria, né? Principalmente nesse meio virtual. E eu queria que você explicasse, quando a gente passou pelo software do proprietário e do shareware, tem os problemas de registro, Exatamente, tem direito. Então, ou seja, o software ele tem um dono, né? Ele tem dono. Então, se eu usar e copiar, né, inadvertidamente para outros computadores um único programa, eu estou incorrendo num crime. Isso é tipificado no direito brasileiro e é um crime por exemplo, numa empresa, se há uma auditoria e verificam que tem software pirata na empresa, os presidentes e diretores da empresa são responsabilizados criminalmente. E a multa pode chegar até 2.000 vezes o valor da cópia. Então imagina que eu encontrei um Windows pirata na empresa. A multa pode chegar no valor de até 2.000 vezes o valor de um Windows novo. Eu queria entender como é que eles identificam, né, nesse mundão, como é que eles identificam que aquele computador tem o sistema deles? Normalmente o que acontece são denúncias anônimas. Ok. Normalmente, assim, que a visibilidade, eles não vão, obviamente que eles não têm nem gente para poder fiscalizar as residências das pessoas. Podem chegar, mas é muito difícil. É mais comum que eles vão, ou que a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, vá fazer esse tipo de auditoria em empresas grandes, empresas que são visadas, até pela questão do impacto, né, de marketing, dessa situação de ter uma apreensão em uma empresa grande em relação a isso. E normalmente isso chega através de denúncias anônimas na própria ABS. Tem uma pergunta aqui sobre o software do ouvinte de Cariacica. Ele pergunta o seguinte: ele compra um computador numa loja. Ele é obrigado a adquirir o programa original, o software original, ou ele pode fazer uma opção, por exemplo, pelo livre ou gratuito? Existe uma questão, ou seja, que todo aplicativo, toda a máquina que é vendida no Brasil, ela tem que ter um sistema operacional. Ela tem que ser vendida com o sistema operacional. Ele já vem instalado? Tem que ter, oficialmente. Ou seja, então ele é um software proprietário, como o Windows, ou um software livre, como o Linux. O Linux é um exemplo, que é um sistema operacional também, concorrente, em certo modo, concorrente com o Windows, porque faz a mesma coisa, né? Ou seja, é para o mesmo fim, os dois. E então os fabricantes, as empresas que vendem as máquinas, têm que distribuir a máquina, ou vender a máquina com o sistema operacional instalado. Isso é uma questão importante, uma pergunta até bem importante que o ouvinte fez, porque tome cuidado, você vai comprar um computador, tome cuidado para ver se a cópia do Windows que você está levando no seu computador é realmente oficial ou não. Ela tem que constar na nota fiscal, porque senão você está levando o computador para casa e, mesmo sem saber, você está incorrendo no crime de pirataria. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso. Olha que interessante, essa eu não sabia. Tem que constar na nota fiscal que você está adquirindo no programa também. Exatamente, o Windows, se o Windows é oficial, você tem que ter na nota fiscal, dizendo que você está adquirindo uma cópia de Windows. Vem um documento da Microsoft com o número da licença, tudo direitinho, que é a cópia oficial. E aí, se você não tiver, você pode questionar, olha... Exatamente, você olha, se você está me vendendo com o sistema operacional, então eu quero ter a minha documentação que prove que eu sou proprietário desse programa que está aqui, né? Ok. Gilberto, vamos continuar então repetindo aqui o nosso e-mail, a promoção e lembrando da agenda da semana também, exatamente, né? Hoje começa na UVV o Encasoft, a partir das 19 horas. Hoje temos lá palestras, minicursos, amanhã o dia todo a partir de 8h30 também, sobre software livre. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, sobre os programas livres, hoje e amanhã, hoje à noite, né? E amanhã o dia inteiro na UVV, no auditório da UVV. A Aparecida, portanto, já pode ir lá aprender um pouquinho mais também, né? E outros tantos que queiram aprender um pouquinho mais sobre software livre. Isso. Dia 23 tem sorteio. Isso. Gilberto, deixa aqui o e-mail novamente. Quem quiser participar aqui do CBN e a Tecnologia, tem o telefone do programa e tem aqui o CBN e a Tecnologia, @gmail.com. A gente está lá disponível para responder as perguntas, e quem participar do programa até por e-mail ou por telefone até o dia 23, está concorrendo a um sorteio de 2 exemplares especialmente autografados do livro Antenado na Tecnologia. Ok, Gilberto, te espero na próxima sexta com mais dicas. Até a próxima sexta. Até lá.